Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, hoje de uma maneira diferente, de uma maneira especial, compartilhando a palavra, coisa que eu amo fazer, e me sinto chamado para isso também, para pregar a palavra, não só nos seminários como a gente tem feito, alguns aqui já fizeram seminários com a gente, né? Eu vejo aqui alguns rostinhos familiares aqui por ter visto nos seminários, mas é uma bênção poder estar aqui compartilhando com vocês, estar trabalhando esses seminários, impulsionando também a igreja nesse aspecto, porque é uma ferramenta maravilhosa, que trata o nosso coração, trata a nossa alma, edifica o nosso espírito e nos traz para mais próximo de Deus também, enxergando coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que alguns que estiveram aqui nesse fim de semana com a gente, tiveram seus olhos abertos para muitas coisas que acontecem ao redor, e que talvez eles não percebessem, tiveram os olhos abertos para enxergarem como Deus age, como o inimigo age, tentando tirar de nós todo o nosso potencial, tirar de nós aquilo que Deus tem preparado, as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra em Êxodo capítulo 13, queria que você abrisse aí, Êxodo 13, 17, e essa palavra, a Camila me perguntou, né, pastor, me dá um tema. Eu falei, meu Deus, vamos lá, o tema vai ser marche confiando em Deus. E aí eu falei assim, meu Deus, porque eu já preguei esse texto várias vezes, e Deus, Ele faz coisas tremendas, de que a cada vez eu tenho uma perspectiva diferente desse texto. Eu amo esse texto, eu vivo esse texto, eu já vivi algumas vezes situações desse texto, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, e a cada vez ele dá uma perspectiva diferente, e ontem à noite, eu estava relendo o texto, com coisas que aconteceram aqui no fim de semana, eu falei, meu Deus, será que eu vou mudar o tema agora? Será que o Senhor vai mudar a linha da mensagem em cima desse texto? Mas nós vamos marchando, confiando em Deus, amém? Na nossa vida muitas vezes acontecem muitas coisas planejadas e coisas inesperadas, coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos muito bem olhar para o fim, nós não enxergamos o fim das coisas, apesar de lá em Eclesiastes capítulo 7, 8, diz que melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, mas nós quando começamos alguma coisa, nós vamos com um gás, com uma disposição, e porque nos falta a visão do fim, nós às vezes nos perdemos no caminho, porque nos falta a visão do fim, o propósito daquilo que nós estamos fazendo, a alegria de contemplarmos o final daquilo que nós esperamos e que Deus tem sonhado para nós nos perdemos no meio do caminho. Eu quero que você leia aí junto comigo em Êxodo capítulo 13, 17, o que Deus faz e como Deus faz coisas diferentes daquelas que nós pensamos, mas Ele faz coisas grandiosas, e Ele sempre olha para nós pensando o melhor. Veja aí, diz assim, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Eu fico pensando o seguinte, muitas vezes nós nos vemos em situações parecidas com esse povo, com as que esse povo viveu ali no deserto. O povo era escravo por mais de 400 anos, escravos no Egito, e Deus então diz assim, Moisés vai lá até Faraó e pede para ele, para o povo ir para o deserto, para poder louvar, prestar culto a mim. E aí ele diz, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. E aí Deus faz isso uma vez, faz duas vezes, e aí diz assim, terceira vez, quarta vez, Moisés vai lá, e Faraó não deixa, quinta vez, sexta vez, e Faraó não deixa Moisés ir, e ele fica tentando, e às vezes nós vivemos situações parecidas com essa. Nós temos uma visão de Deus, e nós queremos fazer alguma coisa, sentimos que Deus tem colocado algo no nosso coração, e queremos ir para algum lugar, queremos fazer alguma coisa, e de repente Deus endurece o coração de um faraó, e faz com que as coisas não aconteçam na nossa vida.
e nós queremos ir para um ministério, nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos conquistar alguma coisa, queremos ter alguma coisa, e alguma coisa faz com que o coração seja endurecido e que a gente não alcance aquilo que a gente quer. Só que no meio da caminhada, nós precisamos continuar confiando em Deus, continuar com alta expectativa de que Deus sabe o que faz. Nesse capítulo 13, versos 17 e 18, nós vemos aí que Deus, Ele se preocupa tanto com a gente, e Ele quer nos proteger, que Deus não levou aquele povo pelo caminho mais curto. Nós fomos ensinados a escolher o caminho mais curto das coisas. Nós fomos ensinados na matemática, a fazer a ligação do ponto A até o ponto B como? Com uma reta. Por que com uma reta? Porque a reta é o caminho mais curto, é o caminho mais rápido, e é assim que a gente quer fazer as coisas na nossa vida. Nós queremos ter o caminho mais curto para alcançar a nossa profissão, nós queremos o caminho mais fácil para uma promoção, nós queremos o caminho que seja melhor e mais tranquilo para chegarmos aonde a gente quer. A Camila fez o convite para que eu e a Briane estivéssemos pregando no retiro de casais, em novembro. Nós vamos pregar no retiro de casais. E aí eu perguntei para a Camila, qual é o melhor caminho que eu faço? Eu venho para cá e daqui eu vou até o lugar onde é o retiro, ou eu vou por outro caminho? É natural que a gente queira saber qual é o caminho melhor, o caminho mais perto, o caminho mais rápido, o caminho mais seguro. Mas às vezes o caminho mais seguro não é o caminho mais curto. Às vezes o caminho mais seguro não é o mais perto. Às vezes o caminho seguro, como Deus fez aqui, Ele não levou pela terra dos filisteus, mas levou pelo deserto. A terra dos filisteus tinha o quê? Guerra. E Ele diz, eu não vou levar pela terra dos filisteus, porque talvez eles, vendo a guerra, queiram voltar. Mas Ele levou pelo caminho do deserto. O caminho do deserto era um caminho fácil? Não. Deserto é sinônimo de quê? Muitas vezes solidão, escassez, as variações de temperatura, como eles iam ter mantimento, como eles iam andar por aquele lugar. Eles precisavam andar por um caminho, mas Deus os guiou por aquele caminho. E eu fico imaginando que no final do verso 18, diz aí que os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Em outras versões diz que eles saíram prontos para lutar. Eles saíram prontos para guerrear. E eu fico pensando nessa ilustração, eu fico tentando desenhar na minha cabeça, imaginando todo aquele povo saindo do Egito, e saindo assim, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, nós vamos cultuar o nosso Deus, nós vamos agora, Faraó nos deixou, Deus é poderoso, e eles vão gritando e louvando e marchando, e com passo firme, e vão caminhando. Para onde? Eles nem sabem direito para onde eles estão indo, mas eles tinham uma segurança. Olha o que diz aí no verso 21 e no verso 22, eles tinham uma segurança, porque adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, o Senhor ia para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eles tinham uma segurança, no verso 22, de que não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós precisamos ter a visão daquilo que Deus está fazendo em nós, e está nos conduzindo, mas nós precisamos buscar aonde está a nuvem de Deus. Para onde Deus está se movendo, é o lugar para onde eu devo me mover. Mesmo que Deus esteja se movendo, aquela nuvem esteja se movendo para o deserto, e eu acho que o caminho do deserto não é o melhor caminho, e o caminho da terra dos filisteus é o mais curto, é o melhor, eu não devo tomar uma decisão para sair fora da vontade de Deus. O melhor lugar para que nós estejamos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para que eu esteja e você esteja é no centro da vontade de Deus, é debaixo da nuvem de Deus. O melhor lugar para você estar é onde Deus está te guiando. Não importa se esse lugar é fácil
ou difícil. Não importa se você acha que vai ter guerra ou que vai ter paz. Não importa aquilo que você acha, Deus está te protegendo, te conduzindo a dias melhores, apesar das dificuldades que você pode enfrentar. E aí esse povo vai saindo do Egito, e eles vêm marchando, e eles estão vendo a nuvem, e a nuvem está guiando, e eles vão com alegria no coração, é o que me parece no texto, eles vão seguindo a Deus, eles vão se movendo, e aí no capítulo 14, Deus vem a Moisés, ao líder, e diz algo para Moisés. Ele diz assim: fala aos filhos de Israel, que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentarei o acampamento junto ao mar. E aí, o nosso Deus parece um Deus brincalhão, né? O que ele volta a fazer? Olha o que ele diz no verso 3: então, Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra do deserto, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. E a gente fica falando assim, a gente olha para um texto desse e fala assim: será que Deus quer o nosso bem? Como é que ele fez lá 10 vezes, durante aquelas 10 pragas, o coração de Faraó se endurecer, e depois no final, então ele chamou à noite e disse: olha, sumam daqui, vão, vocês estão trazendo morte para o nosso povo, eles vão embora, como Deus tinha dito, eu vou levar vocês para cultuar no deserto. E agora ele vem e diz para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó e ele vai perseguir vocês. Sabe, queridos, todas as circunstâncias que nós vivemos, Deus usa, como ele continua dizendo aí no verso 4, quando ele diz isso, ele não parou num ponto dizendo: eu vou fazer ele perseguir vocês, simplesmente. Ele não disse: eu vou fazer com que ele persiga vocês e os mate no deserto. Ele não disse isso. Olha o que ele disse aí na continuação: eu vou fazer com que ele persiga, ele os perseguirá, glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Moisés então conduziu o povo até aquele lugar, até Pi-Hairote. Eles estão então agora andando pelo deserto, estão chegando até a beira do Mar Vermelho, eles estavam conduzindo, só que esse lugar onde eles estavam era um beco sem saída, eles não tinham como fugir, era como se eles estivessem acuados num canto do deserto, se a gente pode dizer assim, né? No meio daquele monte de areia, dizer assim, eles estão presos no deserto, para um lugar que eles não têm como correr, não tem como sair desse lugar agora, porque há montanhas de um lado, há mar do outro, e os egípcios, Faraó, vem vindo de outro lugar, vem vindo do outro lugar, não tem como correr. E aí o povo vai marchando, porque Moisés disse, o líder disse: vamos para aquele lugar. O líder disse: vamos para aquele lugar, porque Deus disse no coração desse: vão para aquele lugar, porque o meu nome vai ser glorificado. Quando Deus está nos conduzindo a caminhos, Ele sabe o que Ele quer fazer na nossa vida, Ele sabe como Ele quer ser glorificado em todas as situações, na sua vida e na minha vida. Ele sabe o que Ele quer fazer com cada um de nós, mas às vezes, como nós cantamos aqui, nós estamos indo lá, querendo oferecer culto ao Senhor, querendo fazer o melhor para o Senhor, mas aí a nossa força vai indo embora, e nós cantamos aqui: às vezes eu estou a ponto de desistir, às vezes eu estou a ponto de desistir. Olha só o exemplo da irmã aqui, Sônia, né? 40 anos orando pelo irmão, e Deus fez rapidinho o negócio, não foi o que ela disse? Deus é bom, Deus é bom, mas pensa se as forças dela vão acabando e ela desiste. Eu imagino que aqui não tem isso não, mas lá onde a gente mora, tem gente desistindo do casamento com 6 meses de casado, tem gente desistindo do casamento com 6 dias de casado. Um casal nos procurou e disse assim: eu não quero mais. Eu falei: mas como assim você não quer mais? Tem 6 dias, nem deu tempo de nada. Eu não quero mais. Eu falei: vamos ver o que a palavra diz e você vai decidir. Mas tem gente desistindo muito fácil,
Só que estão desistindo por quê? Porque estão olhando para a sua própria vontade, para a sua própria natureza, e não estão olhando para aquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Lá em Jeremias 29, Deus diz assim: eu sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal. Deus não tem plano para ninguém para ir para o deserto morrer. Deus não tem plano para ninguém para tirar o seu emprego e dizer assim: você vai passar fome porque você vai morrer. Eu vou tirar o seu emprego, eu vou tirar a sua família, eu vou tirar algum ente querido. Deus quer fazer alguma coisa e Ele quer ser glorificado, e Ele quer ser exaltado. Só que nós não temos muitas vezes a perspectiva do fim. Nós não vemos o fim. Deus, Ele quer nos guiar, Ele quer nos conduzir, e ao nos conduzir, Ele quer mostrar o seu poder, quer nos dar experiência, quer nos proteger. Ele não quer nos desamparar. Ele conduz então, e eu imagino que ao conduzir o povo para Pi-Hairote, Ele diz assim: olha, eu vou ser glorificado. Eu vou ser glorificado através dos egípcios, e eu vou ser glorificado pelo meu povo, que vai ver a minha ação. Eu quero mostrar para eles como eu sou o seu Deus, como sou eu que cuido de vocês. Eu quero mostrar para vocês que as situações podem ser complicadas, elas podem ser difíceis, elas podem parecer aos seus olhos impossível, mas sou eu que guio vocês, sou eu que quero ser glorificado na vida de vocês. Nós vivemos um tempo de crise hoje, mas nós, eu e Briane, a nossa família, vive já há algum tempo mais um tempo de crise. Nossa crise começou há mais tempo, e nós tivemos um tempo em 2012, e que nós temos uma empresa, nós trabalhamos com desenvolvimento de sistemas para a área de comércio exterior, e houve uma série de circunstâncias, que mudança de legislação, mudança de dólar, mudança de uma série de aspectos na economia, que fizeram com que o nosso negócio fosse muito apertado, fosse muito prejudicado o nosso segmento. E nós tínhamos 25 funcionários, hoje nós temos 6 funcionários. E as coisas foram apertando, e nós tivemos que demitir, tivemos que mudar, tivemos funcionários que quiseram criar confusão, ameaçando colocar na justiça, sem razão nenhuma, e nós fomos nos vendo apertados, num beco sem saída, sem saber o que fazer, e chegou um tempo em que nós estávamos numa situação tão complicada, e que nós íamos rolando dívida, porque já não tinha mais o que fazer. Como um amigo meu fazia no passado, eu não fiz isso não, mas ele fazia. Ele, quando um credor ligava para ele, cobrador ligava para ele, e aí dizia assim: olha, você não me pagou. Ele falava assim: olha, eu estou com uma dificuldade, eu estou aqui me planejando, eu estou tentando sair dessa situação, mas todo mês eu estou pagando algumas contas. Não, mas você tem que pagar, e ele virava e dizia assim: olha, eu estou fazendo bingo para pagar as contas. Se você ficar perturbando, eu vou tirar o teu nome da sacolinha, você não vai ter chance nenhuma de ser pago, tá? Então você não me perturba não, fica na sua, que seu nome está lá, quem sabe, ore a Deus aí para a situação mudar, e para você ser sorteado esse mês, eu pagar a conta. Mas a gente estava numa situação, mais ou menos assim, e nós então começamos a atrasar a prestação do apartamento, começamos a ter problema com o carro que a gente tinha, que também era financiado, e aí Deus vai apertando a gente pensa assim: Deus não está ouvindo minha oração, será que Deus não quer saber de mim, Deus se esqueceu de mim? E eu estou pregando na igreja, pregando em retiro, fazendo congresso, fazendo veredas, fazendo um monte de coisa, ministrando a casais e aconselhando, e as coisas não estão andando. O que está acontecendo? Será que há pecado na minha vida? Claro que há pecado, todos nós somos pecadores, mas não é isso que Deus estava dizendo, que era por conta de um pecado que ele estava retendo alguma coisa, mas eu não conseguia ver naquela hora que Deus estava fazendo certas coisas para que o nome dele fosse glorificado. E aí nós vivemos uma situação em que a conta chegava lá do apartamento, e chegava o envelope, a cobrança, e eu escondia aquilo para os meus filhos não verem. Aí passou a minha filha a pegar e abrir, porque ela sabia o que era, ela queria abrir, ela ficava preocupada, o que estava acontecendo, por que estava sendo aquilo. Só que a coisa foi apertando tanto,
que nós então tivemos um tempo em que a geladeira começou a esvaziar, a despensa começou a esvaziar, a ponto da gente não ter como reabastecer. E aí nesse tempo a gente começa a ter um jogo de cintura e começa a servir o filho, e espera o filho comer. Nós temos 2 filhos, um menino de 19 e uma menina de 17, e nessa fase eles estavam aí 15, 16 anos, imagina adolescente, come igual uma frieira, né? Come igual uma draga. E meu menino é assim, ele ainda é assim, com 19. Ele almoça pensando que vai lanchar, lancha pensando que vai jantar, janta pensando que vai comer antes de dormir. E aí você fica naquela, você dá um pão e fala assim: meu Deus, o menino comia 4, eu só estou dando 1 agora. Vamos almoçar e dar um arroz com ovo. Almoço russo, né? Roscovo. Aí o almoço ficou chique, roscovo. Mas a geladeira começou a ficar igual coco, só tinha água dentro. E aí não tinha mais ovo para fritar. E a coisa vai apertando, e você não sabe o que fazer. E aí eu comecei a buscar outros meios, porque eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comprava um miojo e fazia um miojo, e aí eu sou especialista em miojo. É miojo com queijo, miojo com ovo, miojo puro, eu faço miojo de várias maneiras. Mas eu aprendi a fazer algo que é barato, polenta. Então eu ia lá, comprava um pacote de fubá, fazia uma polenta, eles gostam de polenta com queijo, servia. Posso repetir? Claro que pode. E dava polenta. Faz polenta amanhã de novo, pai? Claro. Claro que eu faço. Você quer polenta amanhã de novo? Polenta de novo. E tome polenta. E eles não sabiam muito bem, porque a gente não estava abrindo claramente para eles tudo o que estava acontecendo, mas a gente estava dizendo: olha, nós estamos num momento de dificuldade, um momento, vocês estão vendo aí, a gente não consegue comprar tudo aquilo que vocês gostam, de dar abundância e fartura, mas nós estamos trabalhando e nós cremos que vamos passar por isso. Isso é um tempo de tempestade que nós estamos vivendo, mas essa tempestade não vai viver a vida inteira, ela vai passar. E aí nós fomos caminhando com eles. Um dia minha filha entrou na sala, estava eu e Briane, ela veio com uma imagem no celular assim, e disse assim: é assim que eu vejo vocês. Era uma imagem do Fred Astaire dançando na chuva, assim, agarrado num poste, pisando na água, aquela chuva. E aí estava escrito assim: se a tempestade não passar, dance nela. E ela falou assim: é assim que eu vejo vocês. Eu sei que tem uma crise, que vocês estão com dificuldade, que vocês estão chorando, mas eu vejo que vocês não deixam de ministrar na igreja, não deixam de abençoar as pessoas, não desistem de Deus, nos ensinam a buscar a Deus e nos levam a buscar a Deus. Nós vemos que vocês estão na tempestade, mas vocês não desistem. E aí nós começamos a ver que Deus tinha propósito nisso. A nossa família se uniu mais nesse tempo, nós nos juntamos mais, aprendemos algumas coisas juntos, a vivermos juntos nesse tempo, porque Deus tem propósito em todas as coisas. E aí, quando nós estamos ponto a desistir, nós estamos chegando ao ponto de desistir, Deus vem e diz assim: não temas, eu te sustento, eu te ajudo. Eu estava naquele dia, era uma quarta-feira, eu dirigi um culto na quarta-feira, e naquele dia eu saí do escritório na hora do almoço, assim, porque a gente deu comida para as crianças, e a gente disse assim: comam à vontade, mas e vocês? A gente come o que tiver, só que não tinha mais, nós demos a eles e pronto. Mas eu disse assim, eu orava com Deus dizendo: Senhor, se não tiver para mim, tudo bem, não tem problema, eu fico sem comer, eu vou aguentar, eu vou resistir, o Senhor vai me dar força. Mas é difícil você ver um filho falar assim: pai, o que a gente vai jantar? Vai ter alguma coisa? Naquele dia não tinha mais o fubá, tinha acabado o fubá, não dava para fazer outra polenta. E é difícil você ver essa situação. E eu então naquela tarde eu fui até o pátio da igreja. A igreja onde nós congregávamos era uma igreja, tinha um pátio, um estacionamento bem grande, tinha uma praça no final, assim, com a beira do canal. Nós moramos numa ilha de Vitória, então o mar ali circundando a ilha era bem naquele lugar que
que passava no fundo da igreja, e eu então estava naquele lugar e eu estava orando, eu falando: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer hoje à noite, eu não sei, eu tenho um restinho de alguma coisa, um pão para dar a eles, alguma coisa assim, eu não sei o que eu vou fazer. E aí um pastor amigo foi e estava na igreja naquela hora, ele foi e chamou assim: Marcelo, tudo bem? Aí eu virei para ele e falei: ah, sim, tudo bem. E me virei de novo. Ele olhou e olhou: Marcelo, tá tudo bem? Eu estava longe dele. Falei: tá, tudo jóia. Aquele tudo bem, que não está tudo bem, mas a gente não quer abrir, a gente não quer falar com ninguém daquilo que a gente está passando. Ele falou assim: Marcelo, vem aqui, não está tudo bem, tem alguma coisa acontecendo, esse não é um horário de você estar aqui, porque você tem outros compromissos nesse horário, tem alguma coisa acontecendo. E eu fui meio receoso, mas ele é amigo nosso, muito amigo, nós fizemos seminário juntos, andamos juntos, servimos juntos, e ele foi e me chamou e falou assim: o que está acontecendo? Eu disse a situação para ele, falei: nós estamos bem apertados, e eu não sei o que eu vou fazer, hoje eu vou dar alguma coisa para eles, mas não sei como é que vai ser. Ele disse: deixa eu orar com você. Ele veio, orou comigo, e eu falei com ele: rapaz, eu estou numa situação hoje, todos esses dias, esses meses, eu venho passando, e está tudo bem, eu vou levando, mas hoje eu estou com meu coração quebrado, hoje eu estou com as minhas emoções, eu estou meio descompensado aqui, eu não tenho equilíbrio hoje para dirigir o culto, eu não vou conseguir dirigir o culto, fazer um estudo bíblico, você pode fazer para mim? Aí ele: pode deixar, fica tranquilo que eu vou fazer. Aí ele orou, eu voltei para o escritório ainda, depois fui para casa, aí dei lá um sanduíche, um pão com manteiga lá para as crianças, alguma coisa assim, e aí quando foi 10h30 da noite, tocou o interfone na minha casa, e era esse irmão, e ele tocou o interfone e falou assim: Marcelo, eu queria que você descesse aqui, porque eu preciso falar com você, mas traz o Marcelinho e a Bruna junto também. Eu falei: ah, tudo bem, já estava assim, pronto para ir dormir, né? Aí botei uma bermuda, uma camisa, desci. Quando eu cheguei lá, ele abriu o porta-mala do carro, e ele tinha ido no supermercado, e ele comprou um monte de coisa, e ele trouxe um monte de coisa, de coisa que adolescente gosta, aquelas batatas para fritar, os nuggets, aquelas coisas de ovo, que tem 30 ovos assim, ele trouxe umas 3 daquela. Eu falei: meu filho, vai ter aí uns 3 meses para você comer ovo, batata, nugget, fica tranquilo, um monte de arroz, de feijão, de fubá, de um monte de trem, um monte de coisa. E aí nós olhamos para aquilo e falamos assim: nossa, como Deus, na hora que você não tem mais jeito, Ele dá uma saída, Ele dá um escape, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele sabe aquilo que Ele quer fazer. Quando esse povo estava indo aqui no deserto, indo para Piaerote, eles acampam no deserto, mas na hora que eles acampam no deserto, eles pensam que eles estão ali para louvar o Senhor, que eles estão ali para engrandecer ao Senhor, e de fato eles estavam, mas não da maneira que eles achavam que fariam o nome do Senhor grande. Você vê aí no capítulo 14, no verso 10, que o Faraó tinha tido seu coração endurecido por Deus, juntou seus cavaleiros e seus carros, seus guerreiros, e foi até onde estava o povo de Deus, aonde eles estavam ali no deserto. E quando eles estavam ali, aquele povo, diz aí no verso 10, que quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Quando eles olharam, eu fico imaginando eles caminhando no deserto, ou montando o acampamento aonde eles estavam. Eu imagino eles olhando por cima do ombro, assim, ó, olhando para trás, e atrás deles vindo aquele monte de cavaleiros, de carroças, de guerreiros, e eles vindo, talvez batendo as lanças, as espadas nos escudos e fazendo barulho, e aquele povo ali sente medo.
Nós sentimos medo quando nós vemos uma ação do inimigo. Nós sentimos medo quando nós não temos certeza e confiança de que Deus está por nós. Nós sentimos medo quando nós não temos a certeza ou nos esquecemos que devemos confiar em Deus e que Ele quer sempre o nosso melhor. Aquele povo vira então para Moisés no verso 11 e diz assim: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que você nos tirou de lá para morrermos aqui? Esse povo então fica com uma angústia no coração, uma tristeza, um medo tão grande, que tira deles a perspectiva de um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que não falha, um Deus em quem nós podemos confiar. Nós precisamos marchar confiando em Deus. Todo o tempo nós precisamos seguir em frente confiando em Deus. Nós precisamos seguir que apesar da escassez, nós confiamos em Deus, porque Ele é por nós e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos abundância, vamos seguir marchando em frente, porque confiando que Deus tem nos dado o sustento que precisamos, e Ele sabe o momento que nós vivemos. Nós precisamos aprender muitas vezes a viver como Paulo disse lá em Filipenses 4, a dizer assim, 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confio em Deus que me fortalece. Por isso eu posso todas as coisas. Mas quando ele diz isso, ele não diz apenas de um poder de Deus. Ele diz, eu já estou experimentado, no verso 11 e 12. Eu já aprendi a viver em abundância e em escassez. Eu já aprendi tendo muito e não tendo nada. Eu já aprendi a viver em toda e em qualquer situação. E por isso agora eu aprendi a viver contente, alegre, satisfeito em toda situação. Os egípcios estão atrás de você? Marche confiando. Vai louvando a Deus. A gente canta muitas vezes, né? Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, mas quando a circunstância aperta, a gente fala, cadê o louvor agora? Cadê o louvor nos meus lábios? Cadê o louvor na minha boca? Cadê o sorriso agora para marchar? Aquele povo vinha marchando pronto para lutar, e agora eles estão meio perdidos. E aí Moisés se volta para Deus no verso 13, e ele diz assim, ele se volta para Deus, e Deus volta para Moisés e diz, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Nunca mais tornareis a ver os egípcios que hoje vistes. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele diz, não temais, não tema. Os egípcios se levantam, não temas. Uma crise financeira se levanta, não temas. Uma crise no casamento, não temas. Mas ele diz, olha, boca fechada. Quando vem situações como essa, nós somos prontos a fazer o quê? A louvar o Senhor ou a murmurar? Então ele diz, olha, calados, não temam, tenham coragem, sigam em frente. Os egípcios, os inimigos que vocês veem hoje, vocês não verão mais, porque é Deus que se levanta para poder guerrear por vocês. Amém? Para encerrar, no verso 15, Deus vira para Moisés e diz assim, eu não sei porque você está clamando a mim, eu já disse para você, marche, diga ao povo que tão somente marche, não interessa se tem montanha, se tem mar, marche, não interessa se você não sabe o que vai acontecer, marche, não interessa se você não sabe nadar, marche, sabe, ou eu abro o mar, ou eu faço você andar por cima das ondas, ou eu faço o inimigo sumir, ou eu faço o que eu quiser, marche, siga em frente, não fique olhando para trás, para os inimigos que estão vindo, porque eles são grandes, eles fazem barulho, eles são maus. Se você olhar para trás, para os inimigos, você vai ficar com medo. Siga em frente, olhe para a nuvem de Deus se movendo, e você vai alcançar a vitória. Mas você precisa confiar em Deus, que Ele é por ti em toda e qualquer situação. A situação pode ser difícil no momento,
Confie em Deus. Confie em Deus. Seja 40 anos orando, como a irmã orou aqui. Confie em Deus. Não desiste. Porque Deus quer ser glorificado e Ele quer ser exaltado através da sua vida. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você colocasse diante de Deus qual tem sido a circunstância, quais têm sido os egípcios que têm se levantado contra você e que têm trazido medo ao teu coração. Quais são as situações que você tem vivido e que você tem olhado para elas ao invés de olhar para Deus? Quais são as situações que, ao invés de fazer você confiar em Deus, tem feito você murmurar? Quais são as situações que têm trazido peso no teu coração? Será que hoje é um dia que você veio até aqui com uma crise, com um peso no coração, dizendo: Senhor, eu estou a ponto de desistir? Será que hoje é um dia que você estava olhando para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos, para as suas finanças, talvez para a tua geladeira, para a tua despensa, e você dizendo: eu vou à tua casa hoje, Senhor, para te louvar, mas eu não sei o que eu vou fazer quando eu voltar, eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira. Talvez você esteja precisando voltar a ter confiança no Senhor. Talvez hoje você queira dizer assim: Senhor, eu estava temendo os inimigos, mas hoje eu quero ter coragem no Senhor. Hoje eu quero que seja um dia marcado, Pai, para mim, como um dia onde eu não quero mais murmurar, quero ter coragem, quero dar liberdade para que o Senhor vença os inimigos, porque eu nem vou olhar mais para trás, eu não vou olhar mais para esses inimigos, eu só vou seguir marchando para frente, seguindo em frente, apesar das dificuldades. Eu não sei se você quer começar hoje a marchar de novo. Talvez você queira sair do seu lugar e vir aqui à frente marchando, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me sustente. Senhor, eu não quero mais temer. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu preciso da Tua mão. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso ver o Teu agir. Talvez você queira fazer isso nessa manhã. Os irmãos vão estar tocando aqui, e você, se quiser, pode deixar o teu lugar e começar a marchar, e os inimigos vão ficando para trás, em nome de Jesus. Amém. Deus, aquilo que estava te trazendo medo, aquilo que estava te angustiando, vai dizendo para Deus que você já deixou para trás. Senhor, eu não vou mais olhar para isso, eu confio que é o Senhor que está cuidando disso, eu confio que é o Senhor que está lutando contra esses adversários, que para mim são muito grandes, mas para o Senhor não são nada.
Eu confio, Senhor, que o Senhor está sendo exaltado nessa manhã, vencendo esses adversários. Senhor, eu não vou mais me preocupar com eles não vão parar hoje, eles vão continuar vindo atrás de mim, mas eu não vou mais me preocupar com eles, porque agora eu estou confiando no Senhor, Pai. Eu estou segurando na Tua mão, e eu sei que o caminho por onde o Senhor quer me guiar é um caminho melhor. Vai dizendo para Deus que você confia nele, que você sabe que o caminho que você está seguindo com Deus agora não é um caminho fácil, mas você sabe que você pode confiar nele. Vai dizendo para ele que você sabe que não é um caminho que não vão ter adversários e lutas, mas é um caminho que você tem um Deus em quem você pode confiar e que luta por você, que te faz um vencedor. Vai dizendo para Deus que esse é um caminho cheio de batalhas, mas você sabe que esse Deus é um Deus forte e vencedor, que cuida de você, que te sustenta, que te levanta, que te pega pela mão e te cuida, te põe nos braços e te abraça como ninguém pode te abraçar. Ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus forte e poderoso, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que nos guia a termos confiança em Ti, Pai. Nós queremos sair daqui corajosos, ó Pai, não temendo os adversários, não murmurando mais, não reclamando pelas situações que nós vivemos. Nós queremos, ó Deus, simplesmente seguir em frente marchando. Marche, marche, marche. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Marche. Não importa os adversários que vêm atrás de você, marche. Nós queremos seguir em frente, Senhor, por isso nós marchamos. Abra o mar, Senhor, limpa, ó Deus, o caminho, tira os adversários da nossa frente, vai nos dando, ó Deus, condições de passar a pés secos pelo deserto, pelo mar, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, aonde nós chegarmos, ao vencermos, vivermos aqueles adversários sendo vencidos, louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Teu nome seja exaltado, como o Senhor disse. Essas situações que vocês estão vivendo são situações para que o meu nome seja glorificado. O Teu nome vai ser glorificado nas nossas vidas, Senhor, em todo o tempo. É esse o nosso desejo, Senhor. Leva, Pai, cada um de nós em paz. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, Senhor, guarde o nosso coração e a nossa mente. Aquelas, ó Deus, investidas do inimigo na nossa mente e no nosso coração, que tentavam nos derrubar, estão caindo por terra em nome de Jesus. Faz, ó Deus, com que a Tua paz habite em nós, em nome de Jesus. Amém.